Paulo Oliveira. A depravação do ser humano, ela é total ou ela é parcial, segundo o contexto teológico? Como a gente já defende, né, só para os irmãos entenderem, eu defendo que a depravação da raça humana, ela é parcial. E por que eu defendo que a depravação da raça humana ela é parcial? Ela é parcial porque o homem carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. A gente vai chamar isso na teologia, também tratado por Agostinho, de imago Dei. O reverendo Samuel vai trabalhar um pouquinho sobre isso também, pelo que eu já imagino, pelo que a gente já vem discutindo. Então, pelo fato do homem carregar a imagem e semelhança de Deus, ele tem nele aquilo que nós vamos chamar de DNA divino. E pelo homem carregar o DNA divino, falar que o homem é totalmente depravado significa dizer que Deus falhou na criação do homem, colocando no homem a sua imagem e a sua semelhança. Porque se você olhar para o homem, mesmo que desconfigurado, é aquela ideia que nós temos em Jesus: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando você tem aquela questão de nascer de novo, da regeneração, da filiação, da transformação e da santificação, a gente acaba tendo a mesma base, o mesmo tronco, e o nascer de novo, né, na água não limpa pecado, mas simboliza o novo nascimento. E quem olha para você é aquela questão da conversão nova: nossa, você tá diferente, você tá com um brilho, o que aconteceu? Agora eu tô indo para a igreja, né? Eu recebi Jesus como Salvador e minha vida mudou. Então eu defendo que a depravação do ser humano ela é parcial, e ao longo do programa a gente vai expor alguns textos para dar base a essa afirmativa. Perfeito. Bom, reverendo Samuel, assim, de acordo com o que ele colocou, qual a sua ótica, né, no caso assim, até para já começar a confirmar, né, a depravação total do homem? A discussão de Dort, é importante que se diga, foi uma discussão que aconteceu em nível internacional, não se restringiu à Holanda, e nessa discussão se discute a habilidade ou inabilidade do homem. O homem perdeu a habilidade de tomar decisões na queda. E o que é o livre-arbítrio, né? Que é a palavra-chave, ou liberdade de escolha. O livre-arbítrio é o homem poder escolher contrário à sua natureza. E os teólogos da história vão entender que essa capacidade, o próprio Agostinho citado, essa capacidade foi perdida quando Adão e Eva pecaram. Eles morreram espiritualmente e fisicamente. A morte passa a estar no mundo, como Romanos 5 diz. Então eles perdem a capacidade de tomar decisões contrárias à sua natureza. Adão e Eva foram os únicos, teologicamente, na história que se entende que tinham um livre-arbítrio. A partir deles, nós temos pessoas que têm uma livre agência, ou seja, a liberdade de escolher conforme a sua própria natureza. Se pecador, conforme a natureza é pecaminosa, e se regenerado, mesmo continuando pecador, ele pode ainda escolher de forma regenerada. Mas ele continua tomando decisões ou de acordo com sua natureza totalmente transformada ou sua natureza totalmente depravada. Então o homem ele não tem em si a capacidade. Eu espero, durante o programa de hoje, mostrar isso claramente em vários textos bíblicos. Só fazendo uma colocação sobre a questão do chamado DNA divino, né? Ele se refere a imago Dei, Romanos 2, inclusive, aprofunda isso. Um dos aspectos da imago Dei é a lei natural que foi posta no coração do homem. Mas só para fazer algumas distinções, o homem tem sim a imago Dei, mas o homem não tem de forma perfeita a imagem de Deus, não apenas por causa do pecado que o limita, mas porque o próprio Deus limitou isso. Por exemplo, nós temos atributos que a teologia chama de atributos comunicáveis, são atributos que Deus comunica e que faz parte de nós: bondade, amor, misericórdia. Nós temos atributos derivados do atributo inicial que vem de Deus. Mas nós temos atributos que são incomunicáveis. Deus não nos deu, por exemplo, a eternidade. A eternidade no sentido de sermos eternos, não de vivermos eternamente. Isso é imortalidade. Deus não nos deu, por exemplo, a onipresença, onisciência, onipotência. O próprio Cristo, quando ele encarna, ele fica limitado àquele local que ele está. Ele não está mais em todo lugar como ele estava outrora, quando é espírito. Então percebam que, primeiro, a imago dela tem suas limitações. A segunda coisa é que, de fato, Cristo ele é a imagem visível do Deus invisível, e que quem vê o Filho vê o Pai. Ok, mas ele é Deus. Nós não somos deuses. Atribuir a nós um DNA divino é praticamente nos colocar na posição de deuses, o que nós não somos. Então, a imagem de Deus, a imago Dei, ela já tem suas limitações. Ele nos deu atributos que são comunicáveis, ele pôs a lei natural no nosso coração, a semelhança de homem, a semelhança do Filho. Isso são aspectos do chamado imago Dei, mas isso não nos torna
acima do que nós somos. A segunda coisa é que o pecado, ele nos limita como homens, como humanidade. Mas isso não tem nada a ver com Deus, porque a imago Dei que nós temos e os atributos que nós temos são derivados de Deus. Eles não são originais, eles não fazem parte necessariamente da nossa essência assim. Nós somos isso, não, nós fomos criados com essa imagem. Então, assim, esses atributos não pertencem a nós, eles são derivados de Deus para a humanidade, para aqueles que ele criou e pôs a sua imagem e semelhança, como vemos ali no jardim. Então, só esses esclarecimentos.